Nossa aula já vai começar. Centro Educacional Recanto do Senhor. Bom estudo! Então, crianças, descansaram aí um pouquinho. Agora nós vamos começar a nossa aula de ciências. Assim como o português, nós também já encerramos nosso módulo, né, de ciências. Então, a gente vai começar a revisar no caderno. Então, hoje, né, nós vamos primeiro ver o que a gente estudou, uma parte, e aí depois que eu vou falar sobre a atividade no caderno. Então, hoje nós vamos relembrar as partes da planta e a função que elas têm, né? A função de cada partezinha da planta. Vamos ver? Então, observem aí essa imagem da planta. E aí nós vamos ver. A primeira parte é a raiz, né? Que é a primeira parte que nasce da planta. A raiz, lembra qual é a função dela? Fixar a planta no solo e também puxar, né, os sais minerais, a água para toda a planta, né, do solo. A segunda parte é o tronco ou caule, né, que é aquela parte maior da árvore, né, que ela serve para segurar os galhos e as folhas e as outras partes da planta e também transportar os alimentos para todas as partes da planta, certo? Temos também as folhas. As folhas são responsáveis pela respiração da planta, é por onde ela transpira, certo? E ela produz também o alimento da planta através da luz solar que a gente viu. Temos também os frutos. Os frutos são responsáveis, né, para guardar as sementes e também para gerar uma nova planta, certo? Assim também como a flor, que é outra parte da planta, ela é o órgão reprodutor da planta, certo? Então, essas aí são as partes da planta e a função de cada uma delas. Durante o período que nós estudamos sobre as plantas, nós vimos que a diversidade delas são muitas. Existem várias, de vários tipos, de vários lugares. E a gente viu que as plantas têm aquelas que dão frutos, que dão verduras, que dão flores. As que dão frutos, né, que a gente viu, que são plantadas no pomar. Né? Tem aquelas que guardam muitas sementes e as que guardam poucas sementes. As que guardam poucas, por exemplo, temos o abacate, a manga, que é o único caroço que a gente chama, né? Mas aquele caroço é a semente. E temos aquelas que guardam muitas sementes, como o mamão, né? A melancia. Então, essas sementinhas, né, vão gerar novas plantas, certo? Então, essas aí são alguns exemplos de plantas que a gente estudou. E vocês também realizaram a experiência do feijão, lembram? Então, muitos disseram, né, tia, o meu feijão não cresceu, né? Só que para ele crescer, ele precisava de alguns cuidados, assim como qualquer planta. Então, para uma planta se desenvolver, crescer e sobreviver, ela precisa de água, de luz solar, né? E também de sais minerais que existem no solo, certo? Teve gente que até fez uma hortazinha em casa, dentro dos vasinhos, né? Teve gente que já tirou o feijãozinho do plásticozinho, né, e colocou no solo. Então, isso é importante, não é? Porque ele vai crescer e se desenvolver, certo? E o que a gente sempre deve lembrar é que as plantas são componentes do ambiente necessários para os seres humanos. E por isso nós devemos proteger e cuidar, porque
ela é muito necessária para a nossa sobrevivência, né? Ela nos dá muitas coisas. O ar que nós respiramos, nos dá alimento, nos dá vestuário. Também usamos produtos feitos das plantas, né? Então, muita coisa é utilizada das plantas pelos seres humanos. Então, por isso nós precisamos cuidar de cada uma delas, certo? Então, agora nós vamos ver a revisão, que vocês vão copiar no caderno e responder, certo? A primeira questão, não esqueçam, né, sempre de fazer o cabeçalho, colocar todos os dados bem bonitinho e depois colocar o tema. O tema é revisão de ciências, certo? E aí a primeira questão diz: escreva o nome de cada parte da planta que realiza cada função abaixo. A gente viu lá no começo. Vou ler as funções. E aí depois vocês vão colocar quais são as partes que fazem essas funções. Letra A. Permite que a planta transpire. B. É o órgão reprodutor da planta. C. Guarda as sementes. D. Sustenta as folhas e distribui água para as outras partes da planta. E. Fixa a planta no solo. Então, tá bem fácil, só é completar. Questão 2. Escreva o nome de uma fruta com uma semente. Eu dei o exemplo lá na revisão. E uma fruta que tem várias sementes. E na terceira questão, quais os cuidados necessários para que uma planta se desenvolva? Foi o que eu falei por último, né? Tá muito fácil, crianças. Então, é só vocês prestarem muita atenção e fazer, certo? Então, eu espero que vocês estejam bem, estejam fazendo as atividades, né? Estou com muita saudade. E a nossa aula de hoje encerra aqui. Eu espero vocês aqui amanhã. Um beijão e até a nossa próxima aula.